Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Eu quero agradecer a cada um de vocês pelo privilégio de poder adentrar a sua casa e de alguma forma fazer parte da sua vida e da sua história. Deus abençoe você. Muito obrigado por compartilhar esses vídeos. Muito obrigado por se inscrever no canal. Muito obrigado por assistir os vídeos até o final. Deus transforme sua vida. Deus faça maravilhas em você. Assim como Deus falou com Israel. Preparem-se, porque o Senhor vai fazer maravilhas no meio de vocês. Que você possa se preparar para que Deus manifeste a sua glória em sua vida e faça maravilhas em você e na sua casa. Deus é contigo. Estou aqui, Espírito Santo de Deus, vem falar comigo. Eu preciso ouvir tua voz. Estou aqui, Espírito Santo de Deus, vem falar comigo. Eu preciso ouvir tua voz. Eu irei, para onde posso ir? Se só tu tens palavras de vida eterna, Senhor. Espírito Santo, tu és meu consolo. Espírito Santo, vem me levar às águas tranquilas que correm do trono. Espírito Santo, eu estou aqui.
Santo, eu estou aqui. Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra. Eis-me aqui, Senhor, ou melhor, eis-nos aqui. Eu e meus amigos, eu e minhas amigas, eu e meus irmãos e minhas irmãs em Jesus Cristo, estamos todos na Tua presença. E queremos, ó Deus, que essa alegria, esse prazer de estar na Tua presença, ele se repita a cada manhã, a cada tarde, a cada noite. Que possamos ter alegria, ter felicidade em buscar ao Senhor enquanto podemos achá-lo. Aceita cada um de nós, toma-nos para sermos teus, purifica-nos de todo mal e assista-nos em todas as nossas necessidades. Querido Papai do céu, estamos diante da tua presença. E o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Portanto, abra as janelas dos céus para derramar sobre nós bênçãos sem medida, de acordo com a nossa necessidade e de acordo com a tua vontade. Cura-nos das nossas enfermidades, sara-nos das nossas doenças e, acima de tudo, ó Deus, transforma-nos o caráter e a personalidade para que possamos refletir a tua imagem, a imagem e semelhança do nosso Deus e de Jesus Cristo. Que o bom Espírito Santo hoje, mais uma vez, venha nos ensinar, venha nos iluminar para compreender e entender e praticar a tua palavra. Nós te adoramos, nós te pedimos a tua bênção, com a certeza de que o Senhor vai falar conosco agora ao estudarmos a tua palavra. Nós o adoramos, nós te agradecemos, no doce e sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, nós ontem estudamos Gálatas capítulo 5, 16 a 23, a guerra que existe entre a vida carnal e a vida espiritual. E o conselho de Paulo para todos nós é: ande no Espírito. Ora, se o conselho é, a gente precisa seguir esse conselho, andar no Espírito. Andar no Espírito Santo nada mais é do que a gente, dia a dia, separar tempo para estudar a palavra de Deus e para obedecer os seus mandamentos. Hebreus capítulo 10, verso 28 e 29. Andar com Deus é andar fazendo a vontade de Deus. E a vontade de Deus, 1 João capítulo 5, versículo 2, é que a gente guarde os seus mandamentos. Isso é andar com Deus. Se a gente observar a vida de Abraão, por exemplo, a vida de Noé, a vida de Jó, Jó, por exemplo, a Bíblia diz, Jó era um homem reto, temente a Deus e se desviava do mal. Então, Jó, Deus dá testemunho de Jó dizendo que ele era um homem reto. Reto é aquele que anda de acordo com a lei, ou seja, nada o condena. Tudo que ele faz tem a aprovação da lei. Isso é andar com Deus, tá bom? Mas a gente pode, inclusive, depois fazer uma mensagem justamente explicando direitinho essa questão aí do andar com Deus. Aliás, no livro de Gálatas, capítulo 3, a gente vai ter que trabalhar um pouco esse aspecto aí. Eu comecei pelo capítulo 5, mas a próxima mensagem vai ser no capítulo 3. E aí vai mostrando justamente que você começa a sua vida espiritual andando com o Espírito Santo ou recebendo o Espírito Santo para guiar você, para adotar você como filho de Deus. E depois você não pode largar a mão do Espírito Santo para fazer um outro caminho.
Isso é Gálatas capítulo 3, a gente vai analisar depois. Vamos voltar para o capítulo 5, porque se você anda no Espírito, de acordo com Gálatas, você tem frutos. Assim como assim como as concupiscências da carne produz frutos, assim como você andar na carne produz frutos, e a gente viu que os frutos da carne são terríveis, né? São destruidores. O fruto do Espírito gera vida. Então vamos para o capítulo 5, versículo 23 em diante. Gálatas 5, verso 23 em diante. Olha como está escrito aí. Está escrito assim. Verso 23 está escrito: verso 22, desculpe, verso 22, né? Mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. Agora o verso 24 é a chave do entendimento de Gálatas 5, todinho. Observe o verso 24. Os que são de Jesus Cristo, preste atenção, os que são de Jesus Cristo, eles não são do mundo, eles não são de si mesmos, eles não são de A, de B, eles são de Jesus Cristo. Ou seja, eles são daquele que pagou o preço da sua salvação. Crucificaram a carne com todas as suas concupiscências e paixões. Os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com todas as suas paixões e concupiscências. E aí o verso 25, para encerrar, diz assim, olha: se vivemos no Espírito Santo, também devemos andar no Espírito Santo. A mensagem de ontem, a gente tocou um pouquinho nessa questão do andar no Espírito, né? Paulo, ele faz um apelo veemente para todos nós, dizendo que a gente precisa andar no Espírito Santo para não fazer a nossa própria vontade. Talvez você precise até anotar na sua Bíblia. Então vamos para 1 João capítulo 5. E quando eu digo que andar com Deus nada mais é do que você parar dia a dia para ouvir a voz de Deus e obedecer a sua palavra, obedecer os seus mandamentos, é porque está na Bíblia, tá bom? Capítulo 5, versículo 2, está escrito aí. Capítulo 5, versículo 2. Desculpe, é versículo 3, né? Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Verso 2 mesmo. Nisto conhecemos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. E o verso 3 diz: este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Então a vontade de Deus é justamente essa, é que você guarde os mandamentos de Deus. E aí, se você guardar os mandamentos de Deus, você vai estar fazendo a vontade de Deus. E se você estiver fazendo a vontade de Deus, você não vai fazer a sua própria vontade. E não fazer a nossa própria vontade, a gente não vai satisfazer os desejos da carne. Por quê? Porque agora a gente é espiritual. A gente vive e anda no Espírito Santo. Agora, meu amado, Paulo aqui em Gálatas, ele radicaliza a situação. Porque todo cristão, ele tem fruto.
E aqui é que entra uma questão muito séria, porque ontem nós vimos que os frutos da carne, cobiça, inveja, ciúme, porfias, idolatria, prostituição, avareza e tantas outras coisas, a lista é interminável, né? Paulo vai contrastar. Aqueles que vivem na carne não têm herança no reino de Deus, mas os que andam no Espírito Santo, eles são vivificados pelo Espírito Santo e agora ele produz fruto para a glória de Deus. Interessante que alguns pregadores, teólogos, estudiosos da Bíblia, diz que o fruto do Espírito Santo é um só, que é amor. Né? E quando a gente ama, a gente vai ser bondoso. Quando a gente ama, a gente vai ser longânimo. Quando a gente ama, a gente vai ser benigno. Quando a gente vai ser tolerante, né? Temperante, vai ter domínio próprio. Tudo como fruto do amor. Eu até poderia dizer assim, tudo bem, o fruto do Espírito é amor. Mas, meu querido, uma árvore, a árvore que está no céu, diz que ela produz 12 frutos. E são frutos diferentes. Uma mesma árvore dando 12 frutos diferentes. Se a gente observar os dons espirituais, em 1 Coríntios capítulo 14, Romanos capítulo 12, é onde Paulo descreve a questão dos dons espirituais, Coríntios 12 e Coríntios 14, desculpa, tá? Coríntios 12, 14, a gente vai ver que o Espírito Santo, ele distribui diversas funções ou dons para o seu crescimento espiritual. Aqui, o andar com Deus leva você a ser temperante, a ter domínio próprio, leva você a amar, ser alegre, promover a paz, ser longânimo, ser benigno, ser bondoso, ser fiel, ser mansos, ter domínio próprio, porque contra essas coisas não há lei. O que Paulo está tentando nos ensinar aqui? Vamos deixar de lado essa discussão que o fruto do Espírito Santo é amor. Lógico que o amor é um dom supremo. Paulo mesmo explica em 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13, né? Ele explica que o amor é um dom supremo. Talvez por isso que as pessoas dizem que o amor, o fruto do Espírito Santo é amor. E agora quando você ama, você vai desenvolver essas outras qualidades a partir desse atributo que você recebe, que é o amor, que Deus é amor. Amor é um dos atributos do caráter de Deus. E se a gente observar bem, tudo que Deus pede é que você ame. Bom, tudo que Deus pede é que você ame. A gente acabou de ler, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E nisto amamos que conhecemos a Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então, João capítulo 15, leia comigo João capítulo 15, versículo 14. João 15, verso 14, está escrito assim: vocês são meus amigos se vocês fizerem o que eu mando vocês fazerem. Agora no capítulo 14, versículo 15, diz assim: capítulo 14, versículo 15, diz: se você me ama, você vai guardar os meus mandamentos. No próprio capítulo 15, versículo 8 e versículo 9, nisto é glorificado meu Pai, em que vocês deem muitos frutos. Interessante que a palavra fruto aí está no singular. A palavra está no singular. Muito fruto.
e assim vocês se tornarão meus discípulos. No verso 9 diz assim: porque como o Pai me amou, também eu amei a cada um de vocês. Portanto, permaneçam no meu amor. Então, com base nesses textos, é fácil concluir que o fruto do Espírito Santo é só amar. Agora, quem ama desenvolve as características desse amor. E aí algumas pessoas vão dizer que as características de quem ama é mansidão, paz, domínio próprio, longanimidade, mansidão. É isso aí. Eu, particularmente, Renivaldo, embora a expressão aqui, fruto do Espírito, a palavra fruto, seja uma palavra singular, quando Paulo faz uma lista de fruto do Espírito Santo, é que ele desenvolve uma coisa mais do que outra em mim. Talvez eu seja uma pessoa que eu tenha facilidade de amar os outros, mas não tenha tanta facilidade em exercer a mansidão. Então o fruto do Espírito Santo em mim, além dele colocar esse dom maravilhoso, esse dom supremo de amar, ele vai desenvolver também esse fruto, o fruto da mansidão, o fruto da bondade. Quantos cristãos são muito amorosos, mas não conseguem ser bondosos, não conseguem ser benignos? Porque aqui e acolá ele ainda deseja o mal ao próximo. Ele é maldoso, ele não é benigno, ele é maldoso. E o Espírito Santo ele vai tirar essa maldade do Renivaldo para colocar o fruto do Espírito Santo, que é a benignidade. Eu vou sempre desejar o bem ao meu próximo. Eu vou sempre desejar a felicidade do outro. E não apenas desejar. A questão da Bíblia, a Bíblia ela é um guia prático. Porque o céu é um lugar de quem pratica o bem. Não é de quem deseja o bem. Vamos para a bem-aventurança. Você talvez não concorde comigo, mas quando Jesus Cristo falou das bem-aventuranças, ele falou justamente de frutos do Espírito. Leia comigo as bem-aventuranças. A partir do versículo 3, né? Diz assim, ó, Mateus 5, verso 3 até o versículo 10. Diz assim, olha, bem-aventurado, feliz é aquele que é humilde de coração, humilde de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurado são os que choram. Olha a palavra humildes de coração, característica, é estado. Eu sou assim. Mas para eu ser assim, alguém teve que agir em mim, o Espírito Santo teve que agir para colocar em mim essa humildade, de reconhecer meus erros, reconhecer meus limites, reconhecer minhas falhas. Aí na segunda bem-aventurança já vem a ação. Romanos capítulo 13, Paulo diz que é para a gente chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Isso é ação. Isso não é desejar que, eu vou desejar que você viva uma vida alegre. Não, eu vou contagiar meu próximo com a minha alegria. E você sabe que uma pessoa alegre, ela realmente, ela adoça, ela embeleza, ela, digamos assim, dá sabor ao ambiente que ela está. Já pensou uma pessoa amarga? E quantos cristãos amargos nós temos hoje, até dentro da igreja, não é? Chega, não fala com ninguém, chega ali, entra e sai, você parece que ele está num mundo diferente do seu. Pessoas amargas, taciturnas, muito para dentro, depressivas. Então, inclusive provérbios dizem que o coração alegre aformoseia o rosto, mas um espírito abatido faz secar os ossos. Então, às vezes você está num ambiente de pessoas pessimistas, essas pessoas, elas tornam o ambiente tão pesado, mas tão pesado, que você acaba
se tornando parte desse pessimismo. Então o Espírito Santo, ele distribui dons, ele distribui características, ele distribui frutos. O Espírito Santo vai desenvolver frutos em Renivaldo, fruto no Renivaldo. Talvez o fruto mais necessário para o meu crescimento espiritual seja a bondade. Quem sabe o Renivaldo não consegue ser uma pessoa bondosa. Ele é capaz de ver uma pessoa ali cair, tropeçar, se ralar todo, sangrar. E ele simplesmente cruza os braços e ainda vai ter coragem de perguntar: você está bem? Ora, você viu a pessoa cair, se machucar, está sangrando, e você vai simplesmente, por desencargo de consciência, perguntar se ela está bem? Não, meu querido. A pessoa, quando ela é bondosa, inclusive ela vai até se sentir mal, porque a pessoa caiu, se machucou. Ao contrário do pessimista, né, que não é bondoso, em vez de perguntar se ela está bem, o que eu posso fazer para ajudar você? Posso ajudar você de alguma forma? Ou pegar a pessoa e assim: nossa, você está aqui, eu tenho aqui algum band-aid aqui na minha bolsa, né? Eu tenho aqui uma água oxigenada, né? A mulher normalmente anda com água oxigenada. Então, vamos passar aí nessa ferida. Então, a pessoa vai ajudar. A pessoa bondosa, ela é prestativa. Isso é fruto do Espírito Santo. Isso é fruto do Espírito Santo. Talvez outro dia mesmo eu estava no trânsito, estava dirigindo, e aí o carro à minha frente enguiçou, e a mulher está ali, agora parou, e ela não sabia o que fazer, botou a mão na cabeça. Eu prontamente encostei o meu carro no guarda-reio da pista, e aí fui lá e ajudei ela a empurrar o carro para colocar no acostamento, para poder as pessoas não atrapalhar o trânsito. E depois perguntei se eu podia fazer mais alguma coisa por ela. Não, ela disse: não, agora eu vou ligar para o mecânico, para ele vir aqui para ver o que está acontecendo, porque o carro desligou e ela não conseguia mais ligar o carro. Então, a pessoa bondosa, ela não vai ficar olhando os outros sofrendo. Ela vai simplesmente se prontificar a ajudar. Isso é fruto do Espírito Santo, meu querido. Talvez, lógico que se a pessoa bondosa, ela tem esse sentimento de amor em seu coração. Aliás, eu costumo dizer que o amor realmente é a base de todo relacionamento com Deus. Meu querido, qualquer coisa que você fizer para Deus ou para o seu próximo, que não estiver pautada apenas no amor voluntário, ela é inaceitável diante de Deus. Ela chega a ser meritória. Você vai fazer aquilo para ganhar prêmio, para ganhar louvor, para ganhar elogio, para ganhar aceitação social, ou até mesmo aceitação diante de Deus. Talvez você, Jesus Cristo falou aqui, chorar. Paulo diz: chore com os que choram. Isso é ação. Isso é você fazer alguma coisa por alguém que está triste. Eu tenho dificuldade de chorar em velório, não choro não. Desde a morte de meu pai, eu não consigo chorar pelos mortos. Eu fui sepultar minha mãe, todo mundo estava chorando ali, mas depois eu vou à parte, sozinho ali. Eu tenho o meu momento a sós, aí eu vou me... Mas no dia a dia, quando eu vejo uma pessoa assim chorando, normalmente eu choro. Até cenas de filme, de série, quando é uma coisa assim bem comovente, eu choro. Mas no meu dia a dia assim, quando eu vejo as pessoas com dificuldade, aí eu choro. Esse dia mesmo um rapaz caiu na rua ali, e eu estava perto, e eu tentei ajudar ali, e eu percebi que os socorristas realmente estavam, digamos assim, fazendo pouco caso daquela situação, né? Achando que ele estava bêbado, por favor. Mas, e aí, demoraram de vir atender, inclusive, eu tive que dar um esporro lá no porteiro. Rapaz, chama o pessoal aí, tem 50 metros aqui, já tem mais de 3 minutos, não apareceu ninguém aqui do socorrista.
Então, quando você tem esse sentimento de amor em seu coração, você vai sentir dó das pessoas. Aquele homem caiu da bicicleta, desmaiou, quer dizer, começou a convulsionar, quer dizer, tudo bem que ele tinha bebido, mas depois ele começou a falar que a esposa dele o abandonou, e depois que a esposa o abandonou, ela infelizmente teve um problema de saúde, faleceu, e aquele homem estava sofrendo. E aquilo, quando ele começou a contar a história dele, realmente não teve como eu não chorar. Porque faz parte da nossa natureza, assim, sentir a dor do outro. E perceber que aquele homem, ele estava vivendo uma situação, ele estava vivendo uma situação de desesperança e de desespero por falta de uma palavra amiga, de alguém que realmente o consolasse naquele momento. Onde estavam os filhos? Onde estavam os parentes? E às vezes a gente se sente abandonado, até bem dentro da igreja. A gente se sente abandonado. Esses dias eu ouvi uma história de uma pessoa que estava passando por problemas e ninguém na igreja, sequer ninguém procurou saber o que ele estava passando. Até tem uma história aí que é verdadeira, né? Um irmão faltou muito na igreja. Ele passou um bom tempo, uns 3 meses sem ir à igreja. E aí alguém deu por falta dele, né? E aí começaram a conversar ali na igreja. Fulano nunca mais veio à igreja. E aí quando foram procurar o irmão, ele já tinha mais de 1 mês que tinha sido sepultado. Lógico que aquele irmão também falhou, porque não é possível você fazer parte de uma comunidade, e a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, né, que você tem que comunicar à igreja, aos santos, as suas necessidades. Você tem que ter algum amigo na igreja, com quem você pode dividir seus fardos. Paulo diz em Gálatas capítulo 6, não é, que a gente deve carregar os fardos uns dos outros. Mas aquele irmão voltou decepcionado. Por quê? Porque aquele outro irmão já tinha sido sepultado, tinha mais de 1 mês. E a igreja nem sabia. Quantas vezes a pessoa adoece e depois ela já está sarada, ela aparece na igreja. Irmão, você nunca mais veio. Aí ele diz assim, eu estive doente. Nossa, é um tapa na cara. Por quê? Porque a gente não está cuidando uns dos outros. Então o Espírito Santo, ele desenvolve dons. Ele desenvolve características e fruto na nossa vida. O fruto não é só amor. O amor é o dom supremo. Mas, junto com o amor, o Espírito Santo desenvolve outras características, né, outros frutos para o nosso crescimento espiritual. Leia o verso 4 agora. Verso 5. Bem-aventurados os mansos. Paulo fala lá do dom do Espírito Santo, mansidão. Então, mansidão é fruto do Espírito Santo. Verso 6. Bem-aventurados os que são famintos de justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos. O dom de ser misericordioso é fruto do Espírito Santo. Verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Olha aí a temperança. Bem-aventurados os pacificadores, olha aí o fruto da paz. Bem-aventurados os perseguidos por causa da minha palavra, aí são os perseverantes, os longânimos. Então, o fruto do Espírito Santo, quando Paulo descreve em Gálatas, ele não descreveu apenas o amor como o fruto do Espírito Santo. E eu acho que você dizer que o fruto do Espírito Santo é só amor, você está limitando o Espírito Santo. O Espírito Santo, diz o livro de Coríntios, capítulo 14, que ele faz tudo em todos nós de acordo com o que ele quer para mim. O que ele quer para o Renivaldo? Ele quer que o Renivaldo seja manso, então ele vai desenvolver o fruto do Espírito, no Renivaldo vai ser mansidão. O Espírito Santo quer desenvolver no Renivaldo a paz, porque ele é muito estourado, ele simplesmente explode por qualquer motivo e ele fica até inimigo dos irmãos.
Eu cheguei numa igreja, uma época, minha primeira igreja no Pará. E aí quando eu cheguei lá, acredite, tinham vários irmãos, mas não era só um não, vários irmãos mesmo. Ancião que não falava com a filha, diaconisa que não falava com outra diaconisa, não falava com a diretora da escola sabatina. Nossa, a igreja estava simplesmente dividida, em pé de guerra. E o pior de tudo é que quando a igreja está nesse pé de guerra, quando um faz um programa, o outro vai fazer questão de fazer outro para dizer que eu faço melhor do que você. Nossa, e como é que você vai ministrar uma igreja dessa? Aí a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma visita individual a cada membro da igreja. Depois fiz uma semana de oração, né, de consagração naquela igreja. E agora eu fiz a Santa Ceia da comunhão e da reconciliação entre os membros da igreja. Nossa, quanto choro houve naquela Santa Ceia. Por quê? Porque as pessoas, ao perceberem na visita pessoal em casa, né? Lógico que a gente vai fazer uma visita e aí a gente vai estudar Mateus capítulo 19, né? Onde Pedro pergunta para Jesus: quantas vezes eu devo perdoar meu irmão que me machucou? Aí ele diz 70 vezes 7. Mateus capítulo 6, Jesus Cristo disse: vocês foram ensinados a amar os que amam vocês. Jesus Cristo diz: ame e ore por aqueles que perseguem você. Então quando você vai apresentar essas coisas para a pessoa, orar com ela individualmente, depois você consegue fazer uma Santa Ceia. E nessa Santa Ceia houve muito choro, mas houve também muita reconciliação. E acredite, aquela igreja que estava uns 3 ou 4 anos sem batizar ninguém, naquele ano nós batizamos mais de 60 pessoas para Jesus Cristo. Deus, Ele tem um trabalho maravilhoso para fazer na nossa vida e Ele sabe qual é a área da tua necessidade, da tua maior necessidade. Por isso o Espírito Santo, ele tem fruto, mas esse fruto se divide em várias. A árvore da vida lá, vamos para Apocalipse, quando João viu a árvore da vida, ele fala que essa árvore produz 12 frutos. E cada fruto em um mês, né? A partir do capítulo 22, a partir do verso 2, diz assim: no meio da praça, de uma e de outra margem, está a árvore da vida, e ela produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das pessoas. Então o Espírito Santo quer curar você. O Espírito Santo quer purificar você. E agora ele quer desenvolver em você o fruto do Espírito Santo. Lógico que o dom supremo é o amor. Diz Romanos capítulo 8, versículo 5, que a primeira coisa que Deus faz em nós é derramar em nosso coração o amor. Isso aí, todo mundo tem capacidade de amar. Aliás, o cristão que não ama não conhece a Deus, diz a Bíblia, né? 1 João capítulo 4, versículo 8 diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mas em Romanos capítulo 5 diz que você foi justificado mediante a fé, você foi reconciliado com Deus. E aí, depois que Deus reconcilia-se com você, a primeira coisa que Deus faz para você se parecer com Ele, para você agir como representante de Deus, é derramar o amor em seu coração. E agora quando Deus derrama esse amor em seu coração, o Espírito Santo agora vem preencher as outras áreas da sua vida, para que o seu relacionamento com as pessoas, amar a Deus e amar o próximo, vai ser desenvolvido em você como fruto do Espírito Santo. No relacionamento, eu preciso ser pacífico, às vezes eu preciso ser bondoso, às vezes preciso ser longânimo, às vezes preciso ser paciente, preciso ser temperante, no meu relacionamento com Deus também. Romanos capítulo 8, versículo 5, está escrito, porque, capítulo 5, versículo 8, desculpe, Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, em ter dado Jesus Cristo
para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. E agora o versículo 5 diz assim: na esperança, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai derramar, ele vai produzir fruto em nós. E a primeira coisa, o primeiro fruto que o Espírito Santo vai produzir em nós, de fato, é o amor. Mas ele não para por aí. E quando eu desenvolvo esse fruto do Espírito Santo, o amor, aí o Espírito Santo vai ver quais são as outras áreas que eu estou precisando, que eu tenho necessidade de melhorar no relacionamento com Deus e com o meu próximo. Eu preciso ser mais longânimo, eu preciso ser mais paciente, eu preciso ser mais temperante, eu preciso ser mais bondoso, mais benigno, eu preciso ser mais pacífico. Então, o fruto do Espírito não se limita ao amor, ele se expande. Quando ele derrama o amor, agora ele vai desenvolver outro fruto, seja paciência, seja bondade, seja mansidão, seja domínio próprio, seja temperança, seja longanimidade, seja a paz, seja a alegria, seja a felicidade. Então o Espírito Santo vai completar você. Por quê? Porque você precisa ser purificado. Você precisa ser burilado e transformado para glorificar e exaltar o nome de Jesus Cristo. Eu gosto desse texto de Romanos capítulo 5, versículo 5, porque, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em cada um de nós, em nosso coração, pelo Espírito Santo. O que Paulo diz, na verdade, é que tua vida espiritual, ela só existe por causa do Espírito Santo. Meus queridos, eu estava analisando a igreja primitiva, Tiago, por exemplo, ele no seu livro, livro de Tiago, ele não cita o Espírito Santo, interessante, não é? Mas no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos e capítulo 15, Tiago vai dizer que a vida dos discípulos, o ministério dos discípulos, era controlado, guiado, dirigido pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo era um ser tão presente, mas tão presente na vida dos discípulos, que era como alguém que estava ali com eles, dizendo: faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. No capítulo 13, por exemplo, de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo disse: separai para mim agora a Paulo e a Barnabé. E aí, quando o Espírito Santo pede para separar, o Espírito Santo consagra aqueles dois para uma obra específica em uma determinada cidade. No capítulo 15, Tiago vai dizer que o Espírito Santo ordenou que os gentios não fossem molestados com respeito à circuncisão. Era o Espírito Santo falando. Então eles eram dirigidos pelo Espírito Santo. Meu querido, Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, Paulo está falando que o Espírito Santo ele precisa ser alguém que está no controle da nossa vida, que está desenvolvendo em nós as características dos filhos e filhas de Deus, para que a gente reflita a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Ou melhor, reflita o caráter de Deus. É o Espírito Santo. E na mensagem de ontem eu falei muito que a maior necessidade nossa é andar no Espírito Santo. O apelo de Deus para nós é a gente andar no Espírito Santo. E andar no Espírito Santo é obedecer a sua palavra, é ouvir a voz de Deus e obedecer a sua palavra, guardar os seus mandamentos. Então nós precisamos desenvolver os frutos do Espírito Santo. As pessoas podem dizer: e o fruto do Espírito Santo? Então, o fruto do Espírito Santo é amor, é paz, é alegria, é longanimidade, é bondade, é mansidão, é domínio próprio, é temperança. E contra essas coisas não há lei.
Ou seja, o que Paulo está finalizando o texto aqui de Gálatas, Paulo está dizendo, quando a gente anda no Espírito Santo, que a gente está desenvolvendo em nós o fruto do Espírito Santo. Agora, a lei olha para mim, ela vai dizer o quê? Não vai dizer nada. Por quê? Porque a sua vida está em perfeita harmonia com a vontade de Deus. E a vontade de Deus se reflete na obediência aos mandamentos de Deus. Então, o Espírito Santo me leva a uma vida de obediência. E agora, ao desenvolver o fruto em mim, ele vai me preparando para ser aperfeiçoado em Jesus Cristo. O Espírito Santo vai moldando o meu caráter para que no final eu seja glorificado. Eu vou sendo santificado para que no final eu seja glorificado. A santificação nada mais é do que isso. É Deus produzir em mim o caráter de Jesus Cristo. É Deus, o Espírito Santo, produzir em mim a imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem perdeu essa imagem com o pecado. O pecado me levou a viver e ser diferente de Deus. E agora o Espírito Santo vem como agente de Deus para que eu, que na minha vida tinha só frutos da carne, concupiscência, idolatria, bebedice, né? Facções, ciúmes, guerras e tantas outras coisas mais. Então agora o Espírito Santo vai arrancando essa natureza, vai arrancando essas obras da carne e substituindo pelo fruto do Espírito Santo. E no final eu vou estar aperfeiçoado, santificado para a glória de Deus. Meu querido, você quer isso na sua vida? Depois você pode ler Gálatas capítulo 5 todinho, onde Paulo vai descrever justamente isso. Essa guerra em que você desenvolve as características do céu, ou você desenvolve as características do mal. E agora você vai desenvolver frutos na carne ou fruto no Espírito Santo. As obras da carne é isso. As obras do Espírito Santo você pode colocar essa expressão aqui em Gálatas 5:22. O fruto ou as obras do Espírito Santo na minha vida é amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, longanimidade, bondade, benignidade, temperança e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então a lei, ela não tem nada, ela não me acusa de nada, porque eu estou em paz com a lei. Eu estou em paz com Jesus Cristo. Então a lei, ela não me condena. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus Cristo. Versículo 24 de Gálatas 5. 5:24 diz que os que estão em Jesus Cristo, eles crucificam a carne. Ou seja, o Espírito Santo vai arrancando do meu coração essas coisas, essa natureza pecaminosa, esse desejo de pecar, e vai substituindo pelo fruto do Espírito. E aí, eu estou em Jesus Cristo, então eu tenho que aprender a crucificar a carne. Mas eu não consigo sozinho. É o Espírito Santo que tem que fazer essa obra maravilhosa em mim e em você. Deseja você hoje permitir que o Espírito Santo arranque as obras da carne e coloque em você o fruto do Espírito? Qual é a área da tua vida que o Espírito Santo tem que mexer hoje? Isso é santificação. Santificação não é obra de um dia só, não. A santificação é obra da vida inteira. O Espírito Santo vai mexendo em áreas da nossa vida, colocando as características do céu, para que no final você seja perfeito e perfeitamente habilitado para viver na presença de Deus para sempre. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra. Nós estamos aprendendo tanta coisa nova, Senhor. O Espírito Santo cada dia vem burilar a nossa vida, burilar nosso caráter, burilar nossa personalidade, a fim de refletirmos a Tua glória. Pai querido, tenha misericórdia de nós e ajude-nos a cada dia nos entregar à vontade do Espírito Santo, para andar no Espírito Santo, para viver no Espírito Santo, a fim de que Ele consiga realizar em nós o seu querer, o seu realizar de acordo com a Tua vontade. Pai, dá-nos a Tua bênção, dá-nos um novo coração,
Dá-nos uma nova mente, um novo sentimento, um novo desejo, novas vontades, a fim de que em tudo possamos exaltar e glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perdoa-nos as fraquezas, perdoa-nos quando falhamos, quando caímos, quando desistimos, e dá-nos a alegria de recomeçar no nosso relacionamento contigo. Dá-nos a tua bênção, a tua graça. Nós oramos e te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém.